Olá, pessoal. Bem-vindo mais uma vez ao podcast da Astec Agrícola. Eu sou Alessandro Faustino, sócio fundador da empresa, e estou aqui mais uma vez para trazer informações do campo para vocês. E hoje nós estaremos aqui entrevistando os nossos amigos, o professor Dr. Tarcísio Cobus e também o nosso amigo Célio, que está aqui. Mas nós vamos estar aqui falando um pouco sobre a importância do uso de cálcio, magnésio de alta solubilidade, né? Eu não vou estar falando sobre a adubação. O professor Tarcísio Cobus, ele vai estar aqui falando um pouco. Eu vou discorrer aqui um pouco a ficha técnica do homem. Estava lendo aqui, brincando com ele aqui, falando assim, rapaz, o homem ele é forte mesmo, tá? Ele tem pós-graduação em engenharia agronômica pela Universidade Federal de Viçosa, 1987. Não pode falar o ano, não fala a idade, né, professor? Uhum. Mestrado em fitotecnia e produção vegetal pela Universidade Federal de Viçosa. Doutorado em fitotecnia em produção vegetal pela Universidade Federal de Viçosa também. Tem experiência na área agronômica com ênfase em matologia, integração lavoura-pecuária, manejo de cultura agrícola, soja, feijão, milho e arroz. Isso aqui é um pouquinho do currículo dele, mas ele tem uma experiência muito mais vasta. Já assisti várias palestras dele, onde ele fala muito essa parte de fertilidade, fisiologia, né, de nutrição de plantas, né? Eu queria deixar aqui um pouco, Célio, conta um pouquinho para nós, Célio, quem que é o Célio, da onde que o Célio veio, qual que é a ideia aqui, agradecer a sua presença também, que a Mais Fértil, na hora que a gente convidou para trazer o professor aqui, não teve nenhum empecilho. Marcamos. Sim. E estamos aqui. Ok. Então, Alessandro, nós que agradecemos aí a oportunidade que você está dando para a gente de poder falar um pouquinho do que a Mais Fértil está trazendo para o mercado nesse momento. Você acabou de ler o currículo do professor Tarcísio Cobus e vai muito além disso que você acabou de ler, tá? Eu viajo com o professor já há alguns meses e a gente observa que nós estamos tendo e trazendo muita novidade para o mercado, e a Mais Fértil é uma empresa já de 56 anos, o grupo que compõe a empresa Mais Fértil é um grupo de 56 anos no mercado brasileiro, tá? Com foco realmente em solos. A empresa ela iniciou num processo de explosão de minas calcárias, onde após essa explosão das minas calcárias no estado do Paraná, ela começou a produzir o próprio calcário através de uma empresa chamada Induscalta. Alguns anos depois, os diretores da empresa, os sócios diretores da empresa tiveram a expertise em iniciar um processo de granulação de produto, onde a matéria principal era o calcário mesmo, e trouxe para o mercado, há alguns anos atrás, os segmentos de óxidos granulados no mercado, que hoje chamamos de blends de óxidos, tá? E hoje nós possuímos duas plantas de fábrica, uma planta no estado do Paraná, sediado em Almirante Tamandaré, e uma outra planta no estado de Minas Gerais, onde a sede é ali em Córrego Fundo, Minas Gerais, tá? E recentemente, esse é o motivo da gente estar falando aqui hoje, porque recentemente nós trouxemos para uma consultoria junto conosco o professor Tarcísio, e o professor Tarcísio, nesse momento, está trazendo novidades para nós no mercado do agro, mas mais precisamente trabalhando o que eu acredito ser o diferencial para o sucesso de uma agricultura, que é o solo, efetivamente, e nós estamos com novas tecnologias, novos segmentos, focando em alguns ativos que o solo é deficiente, e é o motivo de estarmos aqui hoje, que o professor Tarcísio vai aí efetivamente dar uma aula para a gente de como nós podemos melhorar o solo e trazer uma melhor produtividade para o produtor. Okay? Beleza, Célio. E você hoje aqui na região, sabe qual que é a sua atuação? Vamos lá. Eu estou na Mais Fértil há 3 anos
eu faço a gestão de negócios na área comercial da Mais Fértil para todo o estado de Goiás, tá? Onde nós temos uma equipe a campo e eu faço o comando, a gestão dessa equipe aí a nível de Goiás. E hoje nós estamos praticamente em todo o estado de Goiás com pessoas treinadas, pessoas especializadas, são profissionais, agrônomos no campo, que está trazendo essa tecnologia para o produtor dentro de cada região que temos um profissional trabalhando conosco. Legal, muito bom. Célio, eu já conheço ele de alguns tempos atrás aí, né, Célio? Sim, sim. Então a gente, na hora que a gente vê uma oportunidade de poder estar batendo um papo, a gente sempre está conversando. Muito o Célio bom. não gosta muito de conversar, ele é igual eu, ele não gosta, tá? Né? Então, assim, a gente quando senta para conversar, vai horas, né? Professor, muito obrigado. Bom dia. Muito obrigado por o senhor ter vindo aqui. Tá aqui conosco aqui batendo um papo. Conta para nós um pouco sua história, por onde o senhor já passou, para chegar até esse conhecimento hoje, assim, que não é um conhecimento que se adquire da noite para o dia, né? Você você não falou o principal, que eu sou produtor rural. Olha, o fofoqueiro aqui não contou. O fofoqueiro não contou bem. Então, assim, olha, depois que eu trabalhei, depois disso tudo que você falou, eu fui trabalhar em multinacional, depois eu fui para a Embrapa, fiquei 20 anos na Embrapa, depois da Embrapa eu fui ser produtor rural, que hoje Embrapa sou em Minas ou Goiânia? Goiânia, arroz e feijão, Embrapa arroz e feijão. Quando eu saí, já tem 13 anos, eu fui ser produtor rural e montei a minha empresa chamada Cobuce Agro, tá? Então, hoje eu tenho a minha atividade é ser produtor, sabe? Sofredor, né? Mas eu acredito que a agricultura é um negócio excelente, né? E eu tenho a minha empresa de consultoria, onde eu dou consultoria principalmente hoje nessa parte de nutrição e desenvolvimento de produtos para as empresas, tá? E a Mais Fértil é uma das clientes da minha empresa. Muito legal, professor. Tá? Muito legal mesmo. Assim, é uma experiência que a gente pode trazer, mostrando para o pessoal aqui sobre o que a gente vai conversar aqui hoje, que é essa parte de fertilidade, né? Sim. Já assisti várias palestras suas, eu brinco assim, eu sou seu fã, né? Porque a gente, ontem a gente estava até falando, né, Célio, assim, o professor Tarcísio, ele traz para a gente uma ideia mais simples de se entender. Não é aquela coisa difícil, né? Então, assim, por isso que eu gosto de além de simples, o nível é elevado. O nível técnico é elevado. Entendeu? Uma forma com contexto muito positivo, mas simples de entender. Eu acho que é isso que nós precisamos hoje no mercado. Mas isso vem do sofrimento, igual você falou, né? Do produtor, né? Tem muita coisa que eu faço hoje, as demandas que eu tenho lá na fazenda. É interessante. O professor, a gente começando aqui, então, já que o senhor é professor, vamos falar um pouco assim, com essas margens apertadas do produtor hoje, o produtor tem que puxar um pouco aqui, puxar um pouco ali, mas a gente não pode deixar de ser técnico, não é verdade? Sim. Eu acho assim, igual você falou, a margem é apertada, né? Hoje, né? Principalmente na soja. E a única forma é se destravar a produtividade, lógico, né? Você produzir mais com um custo menor, lógico. Então, assim, eu vejo hoje como produtor e como um especialista em nutrição de plantas, eu vejo que nós temos um caminho muito grande para destravar a produtividade relacionado ao elemento magnésio, tá? Que nós vamos discutir isso com nós aqui, tá? O magnésio é fundamental dentro do processo de produtividade, porque ele está relacionado com a atividade da fotossíntese, tá certo? Ele está relacionado com o enchimento de grão, olha só a importância do magnésio junto com o potássio, né? Se você tiver potássio e não tiver magnésio, não adianta nada. E se não tiver magnésio e não tiver potássio também, né? Então é o equilíbrio, né? E outra coisa muito importante hoje, que a gente sabe cada vez mais, é que o magnésio está muito relacionado com a mitigação de estresse. Tá? Estresse de temperatura, de falta d'água. Então, o magnésio está muito relacionado a isso aí. Então, eu vejo o seguinte, Alessandro, que a gente, hoje, nós temos uma possibilidade muito grande de destravar produtividade com melhor manejo de magnésio. E não sou eu que estou falando, apesar de que eu vivencio isso na minha fazenda, isso aí, mas olha só, os dados do SESB, né? Todos os produtores de altíssima produtividade, o manejo de magnésio diferenciado. Tem mais magnésio dentro da planta e no solo. E eu vi assim, professor, uma das coisas que eu observei
tem uma distribuição também no cérebro, nós temos uma distribuição melhor do magnésio no perfil. Com certeza. Não é só mais o magnésio. Eu fico observando assim, as pessoas falam assim, vamos jogar magnésio, mas esquece que eu preciso distribuir isso também, não é? Não, é lógico, assim, você fazer o perfil de solo, né, a produtividade se dá primeiro por água, né? E o melhor sistema de irrigação é a raiz profunda. E para ter raiz profunda, você vai ter que ter o quê? Bases em profundidade. Tá? Então, o que você falou é importantíssimo. Então, lá na fazenda, a gente trabalha para isso. Para a gente ter bases a 1 metro de profundidade. Tá? E isso faz toda a diferença na recomendação de insumos. Tá? Uma coisa interessante que eu estava observando nos últimos anos é porque, assim, eu lembro quando eu comecei, o pessoal falava assim, nós precisamos jogar calcário em profundidade porque a raiz tem que descer para buscar o cálcio, tem que colocar enxofre em profundidade para a raiz descer, porque ela descendo, ela busca água. O pessoal não falava magnésio no passado, lembra disso? Sim. A importância era mais o cálcio. E hoje a gente está observando que, não quer dizer que o cálcio não é importante, mas a gente está observando que quando eu estou aumentando os níveis de magnésio do solo, eu estou tendo uma produtividade melhor. Eu queria que o professor explicasse por que realmente eu estou tendo essa produtividade melhor depois que eu comecei a aumentar os níveis de magnésio. Até hoje de manhã eu estava conversando com um grande consultor, né, o Ivo Frari, a gente estava discutindo isso, né, que muitas vezes a gente vê só saturação de base, mas não vê o balanço das bases, né? Então não adianta eu ter uma saturação muito alta, onde eu tenho muito cálcio e muito potássio, mas tenho um magnésio baixo. Eu tenho que ter o balanço dessas bases, né? Então, assim, a gente sabe que o magnésio é um elemento muito importante dentro da planta e ele é um elemento que ele sofre uma competição muito grande na absorção da planta. Ele tem um raio iônico muito grande. Então, imagine só, ele é um carinha mais gordinho, né, que para entrar na porta, ele tem mais dificuldade. Aí o cálcio vai entrando no potássio e ele barra, né? E se tiver muito cálcio e potássio, esse cara entra, ele fica para trás. E aí, o que acontece? Você tem uma relação dentro da planta muito alta de cálcio e muito baixa de magnésio, começa a ter esses problemas de produtividade. Igual eu falei, ele está influenciado na fotossíntese, no enchimento de grão e na mitigação. Então, assim, a gente precisa entender que no solo a gente precisa de ter esse balanço correto. Cálcio, magnésio e potássio, uma proporção correta. Equilíbrio. O equilíbrio. Assim, o calcário, na maioria das vezes, os calcários que a gente tem hoje no mercado, em grande parte, eles são os chamados calcíticos, né? Com maiores teores de cálcio. Né? E alguns lugares, aqui no Goiás a gente tem mais os dolomitos, mas eu estava conversando com o pessoal da Bahia, eles têm uma dificuldade muito grande, que lá o calcário é mais calcítico, então eles têm que buscar aquela dolomita para aplicar, para eles terem um nível maior de magnésio. E isso aí causou assim, um problema para nós no passado, porque daí a gente jogava mais calcário calcítico e não conseguia atingir os níveis de magnésio. E a gente começou a observar que, conforme a gente ia levando os magnésios, a produtividade ia aumentando. Só que nós começamos aqui, professor, tentando trabalhar com 1 centimol de magnésio no solo. Nós começamos com isso. Não, vamos trabalhar com 1, mas sempre o cálcio mais alto. Aí a gente começou a observar que as áreas que a gente tinha 1,5 centimol produzia mais. Opa, tem alguma coisa errada, né? O que a gente está fazendo de errado que está produzindo mais aonde eu tenho um maior nível de magnésio? Hoje você vai conversar com alguns pesquisadores, eles estão falando, cara, vamos tentar elevar isso a 3. É fácil, professor? Fala para nós se é fácil. Pois é, não é fácil. A gente já falou por que não é fácil, né? Então, isso que você falou é interessante. Quer dizer, igual eu falei, você precisa do equilíbrio, ok? Sim. Tá? E a gente tem visto que quanto menor essa relação cálcio-magnésio, nós estamos tendo maior produtividade. Então, você falou aí de 1,5, nós já estamos falando em 2 centimol de carga.
tá? Mas também não adianta nada se você também tem 2 centimol de carga, mas tem 5 centimol, 6 centimol de cálcio. Você tem que ter essa relação. Entendi. Interessante. Então, quanto mais próxima a relação de cálcio e magnésio, a gente tem verificado que a gente dá mais oportunidade para o magnésio entrar dentro da porta, tá? E nutrir melhor, Ou seja, melhor a planta. eu tô colocando mais carinha gordinho ali que vai ajudar a empurrar o outro. Ajudar a entrar. Aí o que acontece? A gente sabe que a planta ela precisa de uma relação mais curta de cálcio e magnésio. Ele precisa de mais gordinho lá dentro da planta. Tá certo? Então, a gente estava conversando sobre isso, o senhor falando sobre a exportação, ela exporta mais magnésio do que cálcio, mas na extração extrai mais cálcio do que magnésio. É isso mesmo que eu entendi? A planta de soja, vamos falar em soja, né? Ela tem uma relação dentro da planta em torno de 3 de cálcio para 1 de magnésio. Mas na hora que ela vai exportar isso aí, ela exporta ao contrário, ela exporta mais magnésio do que exporta cálcio. Então, aquela cálcio que ficou na planta, ela volta para o sistema e aumenta mais o cálcio no solo, e o magnésio diminui mais. Né? Aí, por isso a gente começa a trabalhar mais com calcário dolomítico ou com alguns produtos que vai... Mas o grande problema é que mesmo o calcário dolomítico, a relação dele, hoje, ele é em torno de 3 para 1 também, mesmo os melhores calcários. Se você pegar 36% de óxido de cálcio e 18% de óxido de magnésio, que é uma relação, que é um calcário de qualidade, ele tem 3 para 1. Né? Então, assim, ele ainda coloca mais cálcio do que magnésio. E a planta de soja está exportando mais magnésio do que cálcio. Então, se você continuar produzindo soja naquela área, exportando mais magnésio e ainda colocando o mesmo calcário de alta qualidade, ainda assim você, a partir do momento que você vai fazendo isso aí, você vai aumentando essa relação de cálcio e magnésio e vai diminuindo os gordinhos. Entendi. Tá? Então, assim, você precisa de melhorar esse manejo com fontes, junto com o calcário lógico, que tenha uma relação maior de magnésio. Então, a gente conversando, assim, o calcário é a base, mas ele tem limitações. Isso aí. Então assim, explica um pouco para nós sobre isso, porque assim, até a gente batendo um papo antes, falou a respeito de assim, tá, eu vou jogar. Joguei 10, 15, 20 toneladas de calcário. Ele não vai disponibilizar isso, porque quando ele elevar o pH, ele vai parar. Isso. Então, assim, isso seria esse negócio. Ele é a base, mas ele tem limitações? Seria isso aí, então? Isso aí. Então, por exemplo, o produtor precisa saber que o calcário é a base, ótimo, tá? Mas ele tem 2 grandes limitações que têm que ser conhecidas para você fazer um manejo melhor. A primeira a gente acabou de falar aqui, que ele tem, além dele ter, mesmo em calcários de alta qualidade, a relação de cálcio e magnésio ainda é longa, tá? E como eu falei, a planta exporta mais magnésio, você precisaria de uma relação mais curta. E ainda mais, porque o produtor ainda faz calcário mais gesso, né? Aí você estica mais ainda essa relação. Essa relação, porque é o cálcio, né, no gesso. O cálcio. Então, você tem que ter cálcio, tem que ter calcário, cálcio e ter uma fonte com mais concentração de magnésio. Outra coisa muito importante é de conhecer o seguinte. Bom, calcário é uma rocha, né, que ela tem vários minerais, ela tem quartzo, tem feldspato, tem dolomita, e que é a fonte de magnésio, cálcio e magnésio, e tem a calcita, que é a fonte de cálcio, tá? E essa fonte de cálcio e magnésio do calcário é um carbonato. E na química, a gente sabe que o carbonato, para ele poder abrir, para ele solubilizar, ele precisa de 3 coisas. Ele precisa de muita água, precisa de acidez e precisa de uma concentração de CO2 maior no solo, tá? Então, veja bem, isso aí é prático. Quando você vai lá para a Bahia, Luiz Eduardo, você sabe que o pessoal usa altas doses de calcário, não usa? Sim. Né? Por que usa altas doses de calcário? Porque como é um solo muito arenoso, tá? Ele não tem potencial de acidez, então qualquer quantidade que você aplica de calcário, você elimina a acidez, que é um dos pontos importantes para a solubilização. E aí, por isso que você tem que colocar muita coisa para poder solubilizar alguma coisa, uma pequena parte. Você vai lá para o Paraná, que tem um poder potencial muito grande de acidez, né? Já a dose é menor, tá? Mas o mais importante é discutir o seguinte: você tem 2 minerais.
Esses 2 minerais também precisam, igual eu falei para você, precisa de água, acidez e CO2. Só que cada mineral, a calcita precisa de uma acidez menor e a dolomita precisa de uma acidez muito maior para abrir. É como se fosse a caulinite seria uma porta, aquela porta que eu falei, mais leve, que você, qualquer acidez, você abre aquela porta. Já a dolomita... calcário, o cálcio, a tendência dele é ter uma liberação maior. Muito maior de cálcio. E muito maior. Aí libera cálcio e aumenta o quê? Os carbonatos. Os carbonatos vão o quê? Corrigir o quê? A acidez. Aí na hora que eu preciso... A dolomita já é um mineral que é uma porta de cofre muito pesada. Que na hora eu preciso de ter uma força muito grande para abrir. Eu preciso de ter muita acidez para abrir. E na hora que eu vou usar essa acidez... A calcita já liberou tanto carbonato que eliminou a acidez que ia abrir o quê? A dolomita. Aí o que acontece? O magnésio não abre. Ele fica em mineral e não libera magnésio. Então o que acontece? Quando eu aplico calcário, principalmente um calcário em superfície, onde que na superfície você tem um aumento muito rápido do pH, você elimina a chave para abrir essa porta pesada e o magnésio fica para trás. Então, são 2 problemas, igual eu falei. Primeiro, a exportação mais de magnésio, tá? Pela planta, que vai diminuindo o magnésio na planta. E o segundo problema é que você tem o quê? Uma menor liberação do magnésio do mineral, tá? Por isso que você está vendo aí essas deficiências graves de magnésio nos cultivos hoje, em qualquer tipo de cultivo, em plantas perenes, em culturas anuais, que você está vendo que tanto é que nunca se vendeu tanto magnésio em aplicação foliar do que agora. Sim, hoje mesmo eu estava vendo uma discussão sobre isso, a aplicação de magnésio via folha. Funciona ou não funciona? Pois é. A gente vê assim que tem resultado sim. Só que realmente... E também tem aquilo, né, professor? Nós saímos de uma produção de soja, quando eu comecei a trabalhar em 97... Eu lembro do pessoal falando em 35, 38 sacos de soja, né? Sim. Então, nós temos uma produção de 38 e nós temos hoje produtores atingindo 100 sacos, né? Mas vamos falar, a média do Jataí, 68 sacos de média, 75 sacos. Então, assim, nós temos essas produtividades, mas tem muito produtor que fecha acima de 80 sacos, né? Então, assim, nós temos que entender também que o solo, ele é uma caixa. Mas se eu não colocar nessa caixa de novo, não tem como eu usar os recursos dela, né? Então, tipo assim, eu vou lá colocando. Igual eu falei, a gente trabalhava com... Eu lembro quando eu cheguei aqui em Jataí, eu ouvi o pessoal falando assim, cara, se eu tiver com 0,6 a 0,8 de magnésio no solo, tá ótimo. E hoje nós já estamos falando aí em 1,5, 2, 3, né? 3 é difícil, mas 2 a gente já vê muitas áreas hoje já com 2 centimol de magnésio. E são as áreas que a gente mais produz, né? Então, assim, realmente, esse negócio que o produtor tem que entender. Ele tem que investir, só que eu preciso de um retorno rápido também. Né? Preciso do retorno. E muitas vezes, igual o professor falou, o calcário ele vai dar uma liberação mais lenta. Sim. E eu preciso desse retorno. Então, eu via a tecnologia aí que o pessoal da Mais Fértil, até nós estamos fazendo um trabalho na área de um cliente nosso, essa tecnologia de trazer esse magnésio, né, vamos dizer, mais rápido, né? Seria Sim, isso, né? Exatamente. Seria uma... porque, né, professor, a gente vê, o Alessandro falou aqui da produtividade Jataí, mas se a gente for pesquisar, a produtividade Brasil de soja hoje não chega a 60 sacos. 58, está com 59,3 sacos de soja, a produtividade média Brasil hoje, entendeu? Então, hoje, o professor pode falar com mais propriedade o que a Mais Fértil pode trazer, Alessandro, para ajudar o produtor a elevar essa produtividade média, entendeu? Com essas tecnologias de liberação rápida de um magnésio no solo, entendeu? Trabalhando, inclusive... junto com o próprio calcário. Nós temos falado muito isso, né, professor? Nós temos uma tecnologia hoje que nós trabalhamos lado a lado com o calcário, entendeu? Aonde o nosso produto ele vem com viés de entregar ao solo algo de liberação rápida, entendeu? E o calcário ele tem aquela responsabilidade de dar sequência num produto que nós temos. Antes eu quero que ele explique um negocinho para a gente entender isso aí. Tipo assim,
Eu ouvi falar, tipo assim, para cada 500 kg de super simples, para cada 500 kg de sulfato de amônio, eu preciso pelo menos 1 tonelada de calcário para quebrar aquela acidez, né? Tirar aquela acidez que o calcário aumentou, que o adubo aumentou. Realmente, professor, isso acontece mesmo? Ou tipo assim, não é bem desse jeito, porque lá no campo não é igual o laboratório? Vamos lá, vamos responder por partes. A primeira pergunta que você falou foi se a aplicação foliar responde, né? Isso. A situação está tão crítica com falta de magnésio que essas aplicações funcionam, tá? Mas veja bem, hoje uma Olimpo, que é uma das variedades mais plantadas no Brasil, as novas genéticas, elas aumentaram muito a exigência de magnésio, principalmente. Tá? Eu observei magnésio e potássio. E potássio. Aumentaram demais. Aumentaram demais. Aí o que acontece? Uma Olimpo hoje, para ela produzir 100 sacos, ela precisa de 90 quilos de magnésio. É muito grande, é como se fosse uma cana. Olha só. E aí você vai fazer a aplicação foliar, no máximo você consegue colocar 900 gramas. 900 quilos. Vamos dizer. 900 gramas, quer dizer. Né? Não chega nem 1 quilo. E você precisa de 90 quilos. Tá? Mas o problema é tão grave que esses 900 ainda dá a resposta. Então, assim, primeira coisa, você tem que colocar no solo, tá? Que você falou mesmo que os solos com 2 centimol têm produzido mais, por causa disso, tá? Então, o primeiro ponto é isso aí. Segundo ponto que eu falei, você pode fazer calcário? Sim, você vai fazer a base do calcário, mas o calcário, principalmente o calcário a lanço, ele não tem acidez suficiente naquele momento para liberar essa quantidade rápida de magnésio, igual eu falei, a porta é muito... Ele leva aí o quê? 90 dias, vamos dizer? Não, ele vai levar 3 anos para poder liberar esse magnésio. Para você ter uma ideia, os estudos mostram que no primeiro ano, da quantidade de magnésio que você aplicou em calcário superficial, ele libera 10% do magnésio. No segundo ano, aí acumula 38%. No terceiro ano, acumula 70%. E só no quarto ano chega a 90%. Olha só. Daquele magnésio que eu joguei o primeiro calcário. Então, assim, você tem um déficit tremendo. Por isso que a gente está vendo isso no campo. Tá? Aí o cara coloca mais potássio, porque hoje realmente, aí piora mais ainda. Lembra, eu falei do gordinho entrar? Você coloca muito potássio, coitado do gordinho, já está pouco e não consegue entrar na porta. Tá? Então você tem que ter um produto, aí que veio o nosso projeto. O nosso projeto é desenvolvimento, tá, de uma tecnologia onde que eu aumento essa liberação rápida. É como se fosse o seguinte, imagine você com um carro híbrido, né, que ele tem um motor elétrico e um motor a gasolina, tá? Então eu vou sair de Goiânia e eu vou vir até Jataí, tá? Então no primeiro momento eu vou usar o quê? O motor elétrico. E o motor elétrico, você sabe, tem uma explosão não, ele tem uma resposta muito maior. Um torque maior. Então isso aí é o óxido. Nossa, ele tá liberando rápido, depois ele acaba, né? Aí o calcário entra fazendo o serviço dele. Se você for trabalhar só com o calcário, você é muito lento. Até começar a liberar 3 anos para liberar tudo. Aí vem 4 anos, né? Aí vem aquela pergunta que você falou, mas Tarcísio, eu estou usando MAP, eu estou usando ureia, eu estou usando enxofre, e esses caras acidificam o solo. Mas é só fazer um cálculo, tá? A quantidade de acidificação desses caras é muito pequena em relação ao que você precisa para poder liberar o calcário. O magnésio do calcário. O magnésio do calcário. E até o cálcio também. Então, assim, mesmo que você venha fazendo um manejo, então não é o manejo correto. O manejo correto é você fazer um óxido junto com o calcário. Eu precisaria de um pH ideal para me liberar esse magnésio. Um pH é o quê? 4,5, 5 no máximo? Não, o magnésio ele trava com pH de 5,8, ele trava. O mineral não abre mais. Então, eu precisava dele abaixo disso aí. Abaixo disso aí. Mas não é uma coisa assim, a partir disso que vai abrir tudo, né? É um degrau, né? Então, eu tô com pH, que nem os solos nossos aqui, hoje nós estamos com pH aí de 6, 5,8, 6. Não abre 6. magnésio. Então, esse calcário que eu tô jogando por cima, agora eu
não é que eu estou perdendo, simplesmente eu não estou tendo resposta dele de Rápida, imediata. Por e isso quando que... eu trabalho com uma fonte mais solúvel, né? De liberação mais rápida, então quer dizer que eu vou liberar esse magnésio para a planta já puxar os 90 quilos e eu vou ter uma resposta melhor. E lá na frente, você falou do carro híbrido, mas eu lembrei do carro a gasolina e de álcool antigamente, que você tinha que ir lá injetar a gasolina para ele pegar. Então seria isso, eu jogo o produto, injetei, a planta pegou, e aí ela vai tocando... Exatamente. E lá na frente o calcário vai liberar. Mas aí você tem um consumo, né? Tem um consumo. Que vai perder. Então, assim, o que a gente vê é o seguinte, que toda aplicação hoje, isso eu faço na minha fazenda, sabe? E isso mudou o meu patamar de produtividade. Então, assim, a sua ideia sempre vem de dentro da sua área. Sim. Vem dos seus estudos, dos meus estudos, mas só que na prática o senhor vê que, peraí, os estudos estão falando que se eu fizer assim, mas na prática está indo melhor. Sim. E aí começa... Mas assim, a minha prática está casando com a teoria, porque é o seguinte, olha, primeira coisa que eu faço na minha área é ter raiz profunda. Aí eu trabalho com bastante gesso, tá? Se eu trabalho com bastante gesso, eu carrego muito magnésio profundo, carrego muito cálcio profundo, isso é importante. Mas eu preciso de ter uma liberação, um insumo rápido de liberação de magnésio. Acontece muito que o cara aplica gesso e você tem deficiência de magnésio, porque ele leva esse magnésio para fora. É porque o cara não colocou uma quantidade suficiente. Não, uma quantidade suficiente e solúvel. Porque também, o cara pode colocar um calcário suficiente, mas não libera, não é quantidade suficiente. A gente tem calcário aqui na região que com 26 de cálcio e com 18 de magnésio, mas com 55 de PRNT. Tá, mas assim, aí que tá. Mas mesmo o cara que tem assim, um PRNT alto e mesmo que tenha uma relação mais curta de magnésio, ele também sofre o problema do pH. Se tiver pH alto, ele não vai abrir do mesmo jeito. Entendeu? Entendi. Então, assim, o problema não é a qualidade. É lógico que a qualidade do calcário ajuda bastante, porque você está levando mais magnésio. Mas o que você precisa é do pH. Por isso que você incorpora calcário. O calcário é incorporado por quê? Para você pegar a acidez. Agora, se você aplica ele em superfície, você não tem acidez. Que é o que a maioria faz, né? Para não faz em blend direto. Direto, né? Por isso que exige toda aplicação de calcário. Olha o que eu estou falando. Toda aplicação de calcário hoje que o produtor tem de fazer, ele tem que associar a esse calcário uma fonte mais solúvel. Tá, mas a fonte solúvel também tem qualidade. Aí vamos lá. Porque assim, eu ouço muito o pessoal falar, cuidado com esses tipos de fontes solúveis aí, que esquenta, porque você pode ter problema. Isso. Né? Então, assim, não é uma fonte solúvel qualquer. Porque eu já peguei casos de eu colocar na água, no copo na água, ele me levar o pH 12 na hora, assim. Isso. Só que esquentar o copo. Isso aí. Né? Então não é simplesmente só uma fonte solúvel, não. Eu tenho que ter qualidade. Então, assim, é uma fonte calcinada a temperatura? É uma fonte calcinada com cal virgem? É uma fonte, qualquer outra coisa? Explica aí para nós, professor. Então vamos lá. Para você aumentar essa velocidade de reação, você faz com que você passe esse calcário, né, que é um carbonato, dentro de um forno, tá? Aí o que ele faz? Ele expulsa o carbonato, sai CO2 e fica o óxido de cálcio e o óxido de magnésio. E esse cara só precisa de água para solubilizar. Não tem influência de pH, não tem influência de CO2 no solo, é só água. Tendo água, ele vai lá e paf, libera, tá? Então, assim, só que aí tem um problema que você tem que tomar cuidado. Por exemplo, o cal virgem. Cal virgem é óxido de cálcio. Passou no forno, liberou todo o carbonato, saiu tudo CO2 e virou óxido de cálcio. Mas o cal virgem, ele é usado até para esterilizar solo, que você acabou de falar. Sim. Ele esquenta, o pH estoura lá em cima, tá certo? Né? O óxido de magnésio já não acontece isso, mas o óxido de cálcio tem esse grande problema. Então, o que nós fizemos na tecnologia? Né? Em vez da gente fazer um óxido totalmente calcinado, ou seja, que libera todo o carbonato, nós fizemos um blend, igual o Célio falou aqui no início. Ele tem uma parte com óxido de cálcio, óxido de magnésio, e outra parte interna dele continua sendo o carbonato, mas com uma textura muito fininha, tá? É basicamente um filler granulado. Filler. Então, se você pega esse produto que é um blend, você tem uma reação rápida, que eu preciso, mas ao mesmo tempo não faz esse efeito que você falou de aumentar a temperatura e de explodir o pH. Porque quando você aumenta a temperatura e explode o pH, você mata a microbiota.
tá? Então, a preocupação é essa, né? E outra coisa também que eu estava observando também, que eu tirando algumas dúvidas com outras pessoas também, a preocupação é o quê? Como que esse calcário é granulado? Porque se eu for trabalhar granulando ele com ácido sulfúrico, eu vou ter problema. Sim. Vai ficar mais duro, vai ficar melhor de aplicação, mas eu vou ter problema. A nossa tecnologia é com amido, tá? Ele não... Ele seria um aglomerado forte, então. Sim. Então como é que é feito? Você pega o calcário filler, tá? E aí você acrescenta mais magnésio para você aumentar a concentração de magnésio, ele fica com relação mais curta, tá certo? Aí nós passamos isso no forno de tal forma que uma parte desse carbonato ele libera e fica óxido de cálcio, óxido de magnésio, e ainda fica carbonato de cálcio e carbonato de magnésio no interior dele. Entendi. Aí a gente leva isso aí para um granulador, esse granula com amido e você forma esse produto, tá? E esse produto que ele... Aí tem toda a qualidade de tamanho de grânulos, né? Toda essa parte. E aí, na realidade, quando ele entra em contato com a água, ele desagrega. Temperatura de forno. Não pode ser uma temperatura... Isso é importante, né, Célio? Sim. Não pode ser uma temperatura muito alta e por muito tempo. Porque se for por muito alto, muito tempo, ele vira calvígem, entendeu? Entendi. Então, assim, tem todo um equilíbrio. Não é simplesmente eu falar assim, vou pegar um calcário calcinado aqui, que passou numa temperatura lá de 1.500 graus e vou jogar ele. Não, tem todo um processo fábrica, um processo fabril, uma tecnologia. Antes de usar essa tecnologia no campo, na fábrica, nós temos uma tecnologia também muito, muito positiva, entendeu? Nós temos uma tecnologia fabril que faz toda essa característica que o Tarcísio acabou de dizer, de um produto de alta qualidade, que ela vem para o campo para promover algo de positivismo para o produtor, para o solo. Que a qualidade, aonde que está essa qualidade? A qualidade é o seguinte, você não pode ter uma liberação muito rápida para poder esquentar o solo e aumentar a pH, mas também não pode ser uma liberação igual um calcário que você não atende à planta, a gente acabou de falar. Por isso a gente pode usar a ideia de jogar esse tipo de produto para a planta, para lá no plantio, mas não deixar de trabalhar com o calcário. O calcário vai dar o efeito lá na frente e ele vai dar o efeito no início sem afetar pH e sem afetar a microbiota devido à temperatura, entendeu? E assim, cara, eu acho que você já fez esses testes, né? Você já sentiu, né, o resultado, e todos os nossos trabalhos de pesquisa, a gente vê uma maior absorção de elementos de magnésio, de cálcio na planta. O que eu observei, professor, que a gente estava fazendo os testes lá, que eu observei é que no início a planta até que não estava maior, mas uma maior quantidade de raiz. Um enraizamento. Foi isso aí que a gente observou nos testes que nós estamos fazendo lá. Então nós fomos lá, observamos, você olha assim, tá padrão as plantas, mas quando nós fomos arrancar o enraizamento mais bruto, sabe, assim, algo melhor. Então assim, o que eu observei? Falei, gente, tá tendo uma diferença aqui. É um trabalho que a gente começou, porque assim, é um pouco difícil de você falar de jeito, eu vou fazer, porque são coisas que a gente não conhece direito. E coisas que a gente não conhece direito no campo, assim, eu aprendi desde pequeno que eu tenho que comer arroz, feijão e carne. Aí depois que eu fiquei grande, come sushi. Não é bem assim. Eu vou experimentar, né? É verdade. Eu vou experimentar para ver se eu gostar. Aí eu gostei, aí eu vou, né? Então, assim, eu comecei a fazer os trabalhos por causa disso. Porque eu venho ouvindo há vários anos, vamos trabalhar com esses óxidos, de liberação mais rápida, vamos trabalhar com óxidos de liberação. Mas sempre tem aquele que fala assim, cara, cuidado, isso é perigoso, cuidado, esquenta o solo. Então, assim, cara, e aí, onde a gente vai? E aí, quando eu conversando com um rapaz lá de Mineiros, ele falou para mim, Sandro, eu tô com um aqui, vamos fazer uns testes. Aí nós compramos um pouco dele e começamos a fazer os testes. Opa, chamou nossa atenção. Sim. Chamou a atenção. Foi por isso que aí eu procurei o Célio. Porque daí eu descobri que era a empresa que ele trabalhava, né? Sim. Aí eu peguei e falei assim, cara, chamou a atenção. Aí o Célio me trouxe uma nova. Nós fomos com o Cobus junto, dando consultoria. Falei, opa, então vamos conversar mais, né? Então, assim, cara, fala um pouco, vamos continuar falando aí, professor, assim, porque é um assunto muito interessante, porque é uma coisa que ainda a gente estava
sem ideia se realmente fazia ou não, e hoje a gente está vendo resultado. Explica mais um pouco por que realmente esse resultado, assim, mais aprofundado um pouco, professor. Então vamos lá, Então a gente já discutiu bastante assim o porquê do magnésio, ok? A relação de cálcio e magnésio é importantíssima no processo, né? Já falamos que o calcário ele é lento, mas é importante, e nós precisamos de um que entregue rapidamente isso aí, tá? O problema de entregar rapidamente é os conceitos errôneos, mas que são verdadeiros também, se você trabalhar óxido puro, né? De você ter aumento de temperatura, isso tudo que você falou. Mas olha só, o que aconteceu lá na sua área? Quando você comparou lá uma área, a sua área tinha calcário e a outra área não tinha calcário, né? Isso, uma com e uma sem. Outra sem. O ideal vai ser você colocar o calcário mais o nosso produto, tá certo? Mesmo que você abaixe a quantidade de calcário. Essa área nós jogamos 4 toneladas de calcário o ano passado. Nós jogamos o ano passado. Esse é o ano atrasado, né? Esse ano, o que a gente fez? Como ela é uma área que estava precisando muito de calcário, mais um pouco de aí eu coloquei 2 toneladas de calcário e fui lá e coloquei 500 quilos do óxido, né? Do óxido. Desse então, blend. assim, por quê? A gente queria saber o seguinte, eu tô com calcário lá do ano passado, com 4 toneladas e meia. Então, eu já tô. Então, eu queria entender o seguinte, jogo mais 2 toneladas ou faço um complemento? Que eu fui naquela ideia que o próprio rapaz lá de Mineiros falou para mim, o Júnior falou, Sandro, faz um complemento que você vai ver que vai dar um resultado. Então, essa era a ideia. Por isso que é aquela ideia que o senhor falou, né? Não deixe de jogar o calcário e continua. Mas o que aconteceu na sua área especificamente? Que mesmo que você foi incorporado no primeiro ano o calcário. Ele foi incorporado, mas com grade, chegou a 10 centímetros, não foi mais que isso. Então assim, ele estava concentrado e que provavelmente, depois, mesmo após um ano, a concentração desse calcário 4 toneladas é grande para 10 centímetros. O pH aumentou muito e a quantidade de magnésio ainda está sendo muito lenta a liberação do magnésio. Entendi. E na hora que você fez do lado uma aplicação desse óxido, que liberação rápida, aí você viu. Aí você tem uma maior neutralização de acidez, você liberou mais fósforo, existe uma maior crescimento de raiz por causa da liberação de fósforo também. Existe uma maior ativação da microbiota, provavelmente você teve um melhor. E o magnésio tem um efeito muito grande de sinergia, absorção de fósforo pela planta. Se tiver magnésio, você tem uma sinergia de absorção de fósforo. Então, você viu ali um maior enraizamento muito maior. Então, não é só uma coisa. O senhor está falando aí para mim que eu estou tendo uma cadeia. E aí, a gente desenvolve hoje produtos até de fontes de fósforo com essa tecnologia. Então, imagine só, em vez de eu pegar um fósforo 100% solúvel, que você sabe que tem muito ácido, que acidifica o solo, a gente está fazendo esse fósforo, né, uma fonte de fósforo misturado com esse tipo de produto. Então, você mata 2 coelhos com uma porrada só. Você dá o fósforo para a planta e dá ainda esse poder neutralizante e magnésio para o solo, entendeu? Ô, professor, então, assim, aquela ideia, você falou um negócio interessante, aquela ideia de que eu ter calcário com o fósforo, posso perder o fósforo? Na realidade, eu não estou perdendo quando eu faço isso. Não. Assim, aí que tá. Vamos lá. Virar fosfato de cálcio, né? É bicálcio? Não, mas o fosfato bicálcico, isso. Né? Mas isso aí só vai acontecer quando você tem pH acima de 7,2. Aí você tem a formação de fosfato. Entendi. E dificilmente o solo chega a pH de 7,2. Mesmo jogando calcário, ele vai limitar... Ele vai limitar ali 6,8, 6,9, sabe? Porque ele tampona. Não é bem desse jeito. Não é desse jeito. Então, assim, o que a gente fez? Eu vou fazer um fósforo. Só que o nosso fósforo, em vez de ser um fósforo que acidifica solo, é outro conceito importante que pode ser outro tema de outro podcast, né? Qualidade de fósforo, né? Em vez de a gente pegar um MAP, um super simples, que você sabe que você acidifica solo, e essa acidificação não é suficiente para liberar... Ele já falou que vai vir em outro podcast. Para liberar o magnésio do calcário, né? Mas essa acidificação afeta a microbiota, né? Diminui a própria... Olha só, interessante, você joga um fósforo, comida, e você eleva uma fonte que ainda limita o pH para diminuir a absorção dessa comida, né? Porque assim, quando eu tenho uma qualidade melhor, igual o senhor falou aí,
uma explicação e mostrando uma cadeia que vai acontecendo, se eu tenho um pH bom no local ali, eu tenho uma absorção de fósforo melhor. Muito maior. Porque assim, a gente tem observado assim, para me produzir 80 sacos de soja, por exemplo, eu preciso 50 pontos de exportação de fósforo, um exemplo. Né, de extração. Extração, né? Extração. Eu preciso disso aí. Só que eu não consigo colocar esses 50 pontos só e a planta pegar. Eu tenho que colocar mais, porque eu tenho fixação, eu tenho uma... Não é uma perca, assim. Tem o pedágio que você paga, né? É, o pedágio, isso aí, eu tenho o pedágio. Porque assim, já aconteceu o caso nosso da gente colocar 100 pontos de fósforo na linha e me dá deficiência de fósforo na área. Por causa do nível alto de mais de ferro nesse solo. Era um solo novo e o calcário não tinha reagido ainda. Então, quando você pega essas fontes solúveis, que o pessoal acha que é mais barato, mas na verdade não é, né? O pessoal fala que o MAP é o fósforo mais barato. Não, para mim é o mais caro. Porque você tem que colocar a quantidade de fósforo e mais pagar o pedágio, que geralmente é o dobro da quantidade de fósforo, porque ele acidifica o solo. Entendeu? Agora, se você pega um fósforo que, em vez de acidificar, você tem neutralização da acidez, o teu pedágio é menor. Entendeu? E aí, no caso, quando eu trabalho com um produto que está me mantendo uma liberação mais alta de magnésio e que tenha um pH ideal, eu não estou acidificando o local e meu fósforo vai aproveitar mais. Sim, porque a fonte de magnésio e desse produto são óxidos que vai corrigir pH também. Entendeu? Então ele corrige o pH também. Ele não é só o nutriente. Não, ele corrige pH. Então, por isso que ele me dá um poder neutralizante onde que ele está dissolvendo. Por isso que aumenta muito a eficiência do uso do fósforo. Então, igual você falou, lembra que no início você falou sobre eu coloco calcário para diminuir a quantidade de fertilizante? Lembra? Você falou isso aí no início, né? Então, assim, as pessoas têm que entender, principalmente no fósforo, que o fósforo não é só a quantidade de fósforo que está no rótulo, né? Tem que ser a quantidade, mas o que vem acompanhando esse cara. Se esse cara vem acompanhando a acidez, aí você precisa de mais fósforo. Agora, se vem acompanhando coisa boa, ou seja, neutralização, vem acompanhando magnésio, que eu falei que a gente precisa de mais, né? Vem acompanhando cálcio, vem acompanhando silício, tá? Você começa a melhorar o sistema, a ativação da microbiota, e você acaba economizando dentro do sistema. Que é o nosso, começou a falar em margem, né? Isso aí, porque assim, o produtor, as margens estão apertadas, né? Claro, tem anos que o produtor ganha dinheiro quando a soja dá aquelas viradas de chave, mas não é todo ano. Todo ano a gente vai trabalhando com a margem, segurando para o sistema continuar. Senão o sistema não continua. Lavoura não dá dinheiro? Se não desse dinheiro, o sistema não estaria continuando. Sim. Mas só que a gente tem que tomar cuidado, porque hoje você vê assim, o tanto de RJ que está tendo. Porque o sistema não está conseguindo sustentar. Sim. Então o produtor tem que tomar cuidado. E para mim fazer o sistema sustentar, eu tenho que fazer uma adubação bem feita, eu tenho que fazer uma fitotecnia bem feita, o cuidado lá, um fungicida, um herbicida, tudo eu tenho que fazer bem feito. Então eu tenho que cuidar de tudo. Eu não tenho que só olhar para o lado de adubação. Então, assim, até tempo atrás a gente estava discutindo aqui no outro podcast, quando o produtor fala assim, eu vou comprar meu adubo, na cabeça dele o adubo é o fósforo. E aí ele esquece. Eu estou aumentando o magnésio, estou jogando mais calcário, estou trabalhando com um produto desse aí que ele tem uma solubilidade maior em magnésio, ele esquece que ele tem que pôr potássio. Né? Então, assim, a gente trabalhava aqui, professor, com 80 pontos de potássio. Era 80. Só que era 80 para safra e safrinha. Então eu jogava 80 pontos na soja e trabalhava com 80, 100 pontos de nitrogênio no milho. Você entendeu? Hoje, começamos devagarinho, aumentando. Vamos para 90 pontos de potássio. Vamos para 90 pontos de potássio na soja. E 80 no milho. Hoje nós já estamos trabalhando com 120 pontos na soja e mantendo aí seus 80, 90, até 100 pontos no milho. Então, assim, o produtor tem que entender que quando eu começo a trabalhar com algo que vai me dar mais produtividade, eu tenho que olhar aquilo que o professor falou aí. Eu tenho que olhar a cadeia em volta. Peraí, estou aumentando o magnésio? Tem que aumentar um pouco de cálcio? Não, cálcio eu já estou com a quantidade ideal. O que eu tenho que aumentar? Aumentar magnésio ou potássio? Vou aumentar potássio. Tem que aumentar os micro? Vou aumentar os micro.
Fósforo. Opa, peraí, estou melhorando o sistema, posso trabalhar com menos fósforo? Isso. É isso aí, essa é a Então, realidade. assim, quando a gente vê muito essa frase, esse ano a situação está difícil, eu vou fazer o básico. Aí o que é o básico? O cara pensa, né? É fazer fósforo, o MAP e fazer calcário. Esse que é o básico dele. Mas isso não é básico. Qual que é o básico? O básico é fazer o fósforo na quantidade certa, fazer um fósforo que me dá maior do que liberação para a planta, porque não adianta o fósforo aplicado, adianta o fósforo dentro da planta. Isso. Tá? E eu preciso de quê? Qual que é o básico? De ter cálcio, de ter magnésio em equilíbrio, com o potássio em equilíbrio. Então aconteceu muito isso esse ano. Muita gente falando que as variedades novas precisam de mais potássio. Cara, Alessandro, o que eu recebi de foto de deficiência de magnésio, né, esse ano, principalmente em solos mais leves, é enormidade. Porque o cara aumentou o potássio e esqueceu de aumentar quem? O magnésio. O gordinho ficou para fora, não entrou dentro da porta. Ou ele aumenta o magnésio, que ele jogou muito calcário, e o potássio também diminuiu o potássio. Mas aí não pode diminuir o potássio porque a planta está respondendo em potássio. Então, assim, isso é fazer o bem feito. Bem feito. É o equilíbrio. Nós temos que ter o equilíbrio. Equilíbrio. Só que o equilíbrio, muitas vezes, por causa dessas variedades novas, a gente acaba escapando, né? Por quê? Porque, assim, as variedades novas... Vou dar um exemplo. Nós fizemos um trabalho com o pessoal da GDM quando eles lançaram a Olimpo, né? Era bônus, aí veio a Olimpo. Nós começamos a observar uma deficiência enorme de potássio no ponteiro da Olimpo. Pô, mas eu estou trabalhando, tinha área, eu estava trabalhando com 120 pontos de potássio, né? Mas entra naquilo que o senhor falou aí. Às vezes eu elevei demais o magnésio e mesmo trabalhando com a quantidade maior de potássio, a planta não estava dando conta de pegar. É o equilíbrio, não tem como. É o equilíbrio. Mas assim, o caso mais é você eleva mais potássio e o magnésio fica para trás, sabe? Sim. Então assim, resumindo a história, é o seguinte, olha, calcário é importantíssimo, todo mundo tem que entender, o produtor, os consultores, agrônomo, que existem limitações do calcário, tá? E uma das limitações é a liberação do magnésio, a exportação maior de magnésio, que se precisa de uma complementação. Então, assim, lá na minha fazenda, para você ter uma ideia, a gente aprendeu isso aí, sabe? Então, tem muitas áreas que eu nem faço mais calcário, eu só faço o quê? Os blends, porque o meu problema não é mais cálcio, não é mais pH, o meu Vamos problema dizer, é magnésio. o seu pH já está corrigido. O cálcio está lá em cima, aí o cara que fala, essas aplicações, a gente ouve muito, Alessandro, o cara colocar 1 tonelada de calcário todo ano. Isso. Vai colocando calcário. Sim, eu tenho cliente que faz isso. Aí o que acontece? Olha, o problema é o pH que não está liberando a dolomita, né? Aí na hora que o pH começa a diminuir, que aí o magnésio, o gordinho, falou assim, agora é minha vez. O produtor vai lá, aplica mais calcário naquele ano. Aí o pH sobe de novo. Entendi. E o gordinho ficou para trás. Aí no outro ano, agora vai ser minha vez. Volta o negócio. O ideal não seria calcarear todo ano. Ou calcarear todo ano, mas você colocar uma fonte solúvel. Porque, na verdade, o calcário te dá uma... Você não precisa de cálcio, cara. Você precisa de magnésio. Então, em vez de você fazer calcário, faz um insumo de liberação rápida de magnésio com uma concentração, eu gosto muito de relação menor. Eu gosto muito de trabalhar com super simples nas áreas dos clientes, porque eu penso assim, vou trabalhar com super simples, que é uma liberação de cálcio rápida, e eu entro com calcário dolomítico. Né? Por quê? Porque daí eu estou trabalhando com uma relação de cálcio-magnésio do calcário menor, né? Eu estou trabalhando com o calcário aí que ele é 32 de cálcio e 18 de magnésio. Eu falei no início, o calcário já não tem uma relação boa de cálcio e magnésio. Aí você ainda coloca super simples, essa relação aumenta mais ainda. E aí eu teria que usar então um produto assim para melhorar. Tem que colocar, você tem que diminuir essa relação. A sua colocação de produto no solo tem que ser com a relação mais curta. Então, se você coloca gesso, coloca super simples, que na verdade é um gesso, né? O super simples é fósforo com gesso, né? Você coloca calcário, mesmo dolomítico, ele tem uma relação de cálcio-magnésio que não é favorável ainda, entendeu? Então, necessariamente, você tem que usar um produto que tem uma relação mais curta. Tá? Entendi. Então, por isso que eu falo, toda aplicação de calcário hoje, o produtor vai ter que fazer a aplicação de uma relação de cálcio e magnésio mais curta. Professor, então assim, saturação de bases, preciso me preocupar com ela ou posso deixar ela subir mais, baixar nesse ponto aí? Porque assim, e a participação
de cálcio e magnésio na CTC, preciso me preocupar muito com a relação 3:1 ou eu posso elevar um pouco mais a participação do magnésio na CTC? Pois é, então assim, olha, o mais importante hoje é você estreitar essa relação cálcio-magnésio. A gente tem visto isso na prática e a gente tem produzido mais, e você falou isso agora há pouco, que está produzindo mais. Então assim, olha, nós temos trabalhado com uma relação de cálcio-magnésio de 2, no máximo 2,5. Aquela reação 3:1 a gente já abandonou. Então, quanto mais apertada essa relação, melhor está sendo a produtividade. Tá certo? Entendi. E para isso, você precisa acrescentar no solo não só o calcário. Nós precisamos acrescentar fontes de magnésio mais solúveis ou fontes que tenham concentração maior de magnésio. E o calcário mesmo dolomítico não atende essa relação. Essa relação. De imediato. Não atende a relação. Não atende a relação. É verdade. Além de não atender a velocidade imediata de liberação do magnésio, não atende a relação. Aí a gente entraria com esses produtos com tecnologias. Com magnésio mais. Então, na hora que você começar a acertar isso aí, cara, eu tenho visto a produtividade explode. E eu vou te falar, olha só, todos os campeões do CESB, a indicação é o seguinte: vai fazer a área, você vai ter que aplicar esses óxidos. Você pode ter certeza disso. Todos eles, a indicação de aplicar esses óxidos, porque ele estreita a relação cálcio-magnésio. Uma coisa que eu achei interessante, eu estava mostrando para um cliente meu. Eu tenho até essa que quando eu mostrei para ele, eu fiz um resumo e mostrei, eu tenho guardado. A primeira área dele, que ele colheu 83 sacos, foi quando lançou aquela variedade Foco. Certo. Tá? Foi quando lançou a variedade Foco. Foi a primeira área que ele colheu. Nós plantamos 50 hectares da Foco. Colheu 83 sacos, coisa que nunca... E aí ele sempre batia fechado em mim e falava assim: Alessandro, nós precisamos aumentar a saturação. E eu falava para ele: cara, não é a saturação, eu preciso aumentar o magnésio. Por quê? Porque eu tinha ido lá no Paraná, conversado com um pesquisador, e ele que falou para mim desse negócio de trabalhar com magnésio de 1, falou: cara, aumenta esse magnésio para 1,5. Ele falou para mim na época, 2016. Ele falou: aumenta esse magnésio para 1,5. Aí o que eu fiz? Eu comprei um calcário calcinado de Arcos, na época. Certo. E nós jogamos 1 tonelada desse calcário. Na realidade, ele não é calcinado, ele é semi-calcinado. Ok. É aquele que vai dar PRNT de 105, 110, uma coisa assim. Porque ele tem o de 160, né? O calcinado PRNT 160. E nós jogamos esse calcário entre o milho e a soja. Então, foi assim, entre a soja e o milho. Quer dizer, eu colhi a soja, joguei o calcário e plantei o milho. E aí, ou seja, chovendo o tempo todo, uma liberação melhor. E aí, o que aconteceu? Eu mostrei para ele que a saturação daquela área estava com 51 de saturação. Só que o meu magnésio era a única área da fazenda que tinha 1,5. Então, ou seja, não é a saturação. Por isso que eu te perguntei da saturação. Se realmente eu tenho que me preocupar mais com a saturação ou tenho que me preocupar mais com o balanço. Né? Isso aí. Então, assim, uma coisa muito importante. Eu acho, se eu desse um conselho, isso de experiência, né, como produtor e como um pesquisador, consultor, né, é cálcio profundo para ter raiz profunda. Esse ainda tem que manter. Isso aí é fundamental no processo, porque aí você consegue pegar a água lá embaixo, na seca. Sem mexer com a terra, o gesso. Mexer, tá? Outra coisa, reduz a relação cálcio-magnésio no seu solo, ou seja, faz ela mais estreita. Tá? E para isso, como o cálcio, anos e anos você está aplicando calcário, e a planta está exportando mais cálcio, naturalmente o cálcio é mais alto do que o magnésio. Então, estreita essa relação, coloca mais magnésio, que você vai ter maior produtividade, explode a produtividade. Tá? Entendi. Nós vamos sair aí da fase dos 80 para 100 sacas. O professor falou um negócio interessante, assim, quando a gente pegava as análises solo, quando eu comecei com a agricultura de precisão aqui, já está aí, você pegava as análises solo, porque o pessoal usava muito calcário calcítico, né? Usava aqui. Tinha relação 10:1. 8, 7, 6, 5, normal, era normal isso aí. Né? Então, assim, e a gente começou a observar realmente, quando eu comecei a trabalhar mais com... aumentando o nível de magnésio. Ou seja, estreitando a relação. Você vai... Então, hoje nós estamos trabalhando aí 2,5 de relação. Achei interessante, porque uma das áreas que eu estava olhando ano passado em produtividade maior, nossa, a relação está 1,7, 1,8. Isso. É a maior relação. Então, assim, só concluindo. Então, toda aplicação de calcário, olha o que eu estou falando.
Toda aplicação de calcário, mesmo sendo dolomítico de alta qualidade, não atende a relação de cálcio e magnésio. Há necessidade de você complementar essa aplicação com insumos que tenham uma relação mais curta para você fazer com que essa relação diminua. Tem que mostrar para o pessoal que é produtos com tecnologia. Porque assim, Sim. Apareceu para nós aqui, já mostraram para nós, magnésio puro tirado em áreas de extração de calcário, eles conseguem tirar lá um negócio, até o nome o cara falou lá, que é um magnésio com silício, uma coisa assim. Ele é mais alto, só que, e aí? Vou jogar um magnésio puro, mas e aí? Ele vai ter a liberação? O Alessandro, o que eu vou falar aqui é uma coisa séria. Existe fontes de magnésio, de silicato, vindo de minerais tipo serpentinito e duonito, tá? Nós precisamos ter muito cuidado, porque alguns minas têm o asbestos. Já ouviu falar em asbestos? Asbestos é aquela fibra da telha-eternite. Lembra que ela foi proibida, a telha-eternite, porque são aquelas fibras que dão câncer. Entendi. Tá? E muitos elementos também pode ter cromo e níquel em excesso. Tá? Então, eu penso que nós temos que tomar muito cuidado com isso. E isso é natural nós não estamos pegando esses magnésios que vêm de indústria siderúrgica, lá onde moe destrói lá, moe e traz para... Mas esse negócio vem de silício, e esse silício vem disso aí. Então, hoje nós temos fontes melhores de magnésio vindos de carbonatos, né? Que são os óxidos do próprio carbonato, os óxidos mais solúveis. Cara, nós temos fonte, não precisa trabalhar com essa dúvida. Entendi. Sabe, cara? É lógico que esses silicatos são mais baratos, mas ainda tem muita dúvida sobre isso aí. A magnesita ela é um pouquinho mais cara, mas e a liberação dela? Magnesita, aí que tá. Vamos lá. Magnesita é carbonato de magnésio. O carbonato de magnésio é horrível para a liberação de magnésio. Agora, mas geralmente, o que eles pegam? Eles pegam a magnesita, calcina ela e vira óxido de magnésio. Aí, show de bola. Mas aí muita gente chama o óxido de magnésio de magnesita, entendeu? Tem essa confusão. Entendi. Magnesita é o carbonato de magnésio. Que é a rocha, Que é a rocha. Aí é horrível. Não entra nessa. Agora, se passou no forno e virou óxido, aí fica legal. Aí o pessoal chama de magnesita também. Vocês falando aí em relação ao produto de vocês que passa por essa tecnologia, o Célio, você chega a incluir mais alguma coisa de um magnésio, tipo alguma fonte de magnésio também para melhorar a relação? Sim. A gente melhora a própria magnesita. Né? Então vocês colocam a magnesita junto. Colocam para você aumentar essa relação. Então, eu tenho relação de 25 de magnésio? De cálcio. Não, 25 de magnésio para 28 de cálcio, olha só. Baixíssimo. Quase 1 para 1. Quase 1 para 1. Aí eu jogo ela, o calcário tem 3 para 1, eu jogo ela 1 para 1 e eu vou para 2 para 1. 1,7 para 1. Entendi. Por isso que eu vou ter uma melhor eficiência, porque você não está usando só o calcário, então. Não. Exatamente. Não. E a gente pode ainda acrescentar ainda enxofre e boro ainda nesse processo. Hoje, dentro das nossas formulações, nós temos produtos, nós temos os blends de óxidos. Quando se fala blend, é aquilo que o Tarcísio explicou. Imagina um grânulo cortado no meio. Se você conseguir fazer isso, o Tarcísio tem uma foto que é interessante se a gente pudesse mostrar. Se você olhar ao redor deste grânulo, ele tem aqueles... esporos, né? Esporos. Onde que saiu o carbonato? Onde o carbonato foi embora. E no meio desse grânulo você ainda concentra o que nós chamamos do calcário filler. Né? Que nós chamamos do carbonato. Por isso que é blend. Por isso que é blend. Eu estou falando da tecnologia. Tem que ter tecnologia. Não adianta eu falar, eu vou jogar só um calcário calcinado lá. Isso. Aí nós temos produtos à base de cálcio, concentração com cálcio, alta concentração de cálcio. Nós temos produto com cálcio e magnésio. Nós temos produtos com cálcio, magnésio e enxofre. Nós temos produto com cálcio, magnésio, enxofre e boro na formulação. E nós temos produtos com cálcio, magnésio, enxofre, boro e zinco no mesmo grânulo. Entendeu? Eu acho que nós devemos estar partindo para o final do nosso podcast. Eu quero falar um pouquinho dos nossos produtos. Com a chegada do Tarcísio hoje na nossa empresa,
nós estamos criando novos produtos que já está indo para o mercado, entendeu? Ou seja, é uma empresa de 50 anos renovando e trazendo uma experiência para dentro da empresa. Exatamente. É uma empresa que está com a mente aberta para renovar o que a gente pode trazer de melhor para o agro. E agora nós estamos vindo com um produto à base de cálcio, magnésio e fósforo. Nós estamos vindo com um produto à base de cálcio, enxofre e fósforo, entendeu? Então esse tudo no grânulo só. Tudo no mesmo grânulo. Tá? Então, a gente está renovando, trazendo novas tecnologias, com uma tecnologia de fábrica muito avançada. Diga-se de passagem, hoje nós temos aí no segmento uma das fábricas mais modernas a nível de Brasil, né, Tarcísio? Então, o que a nossa empresa tem se preocupado? A levar o melhor produto para o campo. Isso é... Qual cidade fica a empresa? Então, nós temos hoje, a matriz fica em Almirante Tamandaré, é uma cidade ao lado de Curitiba, tá? Onde também lá tem uma fábrica, ela tem um pátio de fábrica e a segunda fábrica nossa fica aqui em Minas Gerais, em Córrego Fundo. E um controle de qualidade muito atuante, né? Não chegou na concentração, não sai produto. Não sai. Então, todo produto ele é analisado, né? Tem uns químicos lá, Sim. Não sai, impressionante. É uma empresa que tem todo o seu controle de qualidade trabalhado junto ao MAPA, tá? Registrado ao MAPA. Nosso laboratório de análise são laboratórios. Quando eu falo laboratórios, porque em cada fábrica tem um laboratório, são laboratórios registrados no MAPA. Então, são produtos de altíssima tecnologia e é isso que a gente está trazendo para o mercado aí. É muito interessante, sim, porque assim, a gente... Não adianta, a agricultura ela é feita de inovação. A agricultura é feita assim, a gente vem observando, Sim. Cada ano que passa vem uma coisa nova nos mostrando. Vem coisas novas nos mostrando. E essas coisas novas têm trago produtividade. Sim. Se não tivesse trazendo produtividade, vocês não estariam aqui falando de uma tecnologia. Claro. Né? E a gente não teria aqui um profissional, um pesquisador de renome, como é o Tarcísio Cobucci, colocando o nome dele em cima de um negócio, apesar de ser uma empresa de 50 anos no mercado, então uma empresa muito séria no mercado, e nós ainda estamos trazendo profissionais de renome para colocar sua assinatura no nosso negócio. Então, eu sou muito grato ao Tarcísio por estar trabalhando junto com ele e a gente pode ter certeza, Alessandro, que a gente está apresentando para o mercado, que a empresa está trazendo para o mercado, são produtos, entendeu? Que vai ajudar você como técnico, como consultor, ajudar o seu produtor, o seu cliente, fazer um ajuste fino para aumento de produtividade. Esse é o nosso foco. Beleza. Entendeu? Professor, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o produtor, porque nós já estamos aí estourando o tempo, né? É porque a conversa é tão boa. Não, a gente poderia que ficar eu aqui olhei ali agora e falei assim, já passou. Né? Não, a mensagem que eu faço como de produtor para produtor, sabe? Eu acho que a agricultura é um grande negócio, né? Tem que ter gestão, né? E eu acho que nós temos ainda um caminho muito grande quando se fala em fertilidade e nutrição de plantas, tá? Eu falo que nós ainda estamos aquém do que a gente pode trabalhar. Então, as variedades, elas estão entregando genética fantástica e com essa genética fantástica aumentou muito a necessidade da nutrição de plantas. E pensem nisso, tá? Tenha a cabeça aberta, olhe para o seu solo, né? Coloque a raiz profunda, reduz relação cálcio-magnésio, que vocês vão ver que é um caminho que não tem mais volta, ok? Legal. Gente, o bate-papo é bom demais. Célio, muito obrigado mesmo. Prazer, muito prazer obrigado. estar aqui com você. Professor, muito obrigado. Hoje à tarde eu vou estar ouvindo ele de novo. Eu já fiquei sabendo que tem um bate-papo hoje às 5 horas da tarde, eu vou estar lá ouvindo, né? É hoje, né? Então, nós estamos pensando nesse bate-papo por causa da colheita. Entendeu? Onde vocês, consultores, o bate-papo seria com vocês, consultores, Sim. Mas a gente está preocupado porque vocês estão muito envolvidos com o Vai transferir esse aí para frente. Nós vamos Mas transferir beleza, o importante mas você está convidado. O importante é que a gente está aqui batendo esse papo aqui.
tirando as dúvidas. E eu sempre falo uma coisa, melhor que isso aqui, só 2 disso. Que né? bom, cara. Essa conversa aqui... Entendi a sua... essa colocação. Essa colocação. Mas porque... Estou à disposição, meu amigo, para a gente falar sobre o assunto de fósforo, tá? Isso, vamos sim. Ele já deixou aqui, já deixou uma deixa aqui, né, para nós, né? Então nós vamos estar aqui sim, fazendo um novo bate-papo aqui com o professor. Eu quero agradecer demais. Muito obrigado, professor. Obrigado, Célio. Eu queria falar uma coisa, porque nós estamos vindo com novas tecnologias. Como nós falamos aqui o tempo todo sobre tecnologia, nós estamos vindo com uma nova tecnologia, tá? A gente vai fazer algumas áreas esse ano, que é o nitrogênio, entendeu? Nós denominamos esse produto, o nome do produto chama Nitrovivo, muito sugestivo. O Tarcísio trouxe esse nome para nós, e é um produto onde nós temos um nitrogênio a 40%, tá? E ele recebe uma cobertura de litotânio. Então, é uma coisa que nós estamos trazendo para o mercado também, um nitrogênio com cobertura de litotânio, um assunto para um outro podcast também. Então, nós temos muito o que falar. O homem está trazendo umas ideias muito boas para vocês. Muito positiva para nós. Está sendo vamos dizer, uma aquisição boa. Uma aquisição boa. E assim, como você disse aí há minutos atrás, é uma empresa de 50 anos, tá? Mais de 50 anos no mercado, mas uma empresa que tem uma mente uma mente de renovação, uma mente de renovo para a agricultura brasileira. Beleza. Pessoal, obrigado demais aqui por vocês. O pessoal que está nos acompanhando aí, muito obrigado e até uma próxima. Obrigado, um grande abraço.